Então, continuando a nossa série de vídeos, nosso curso básico de trading, agora a gente vai falar da teoria das ondas de Elliott. Lembrando que a gente já falou o que é bolsa de valores, qual a diferença de trade e investimento, falamos dos tipos de ativo da bolsa, falamos de forex, falando de book de ofertas, falamos de análise gráfica, né? Dentro da parte de análise gráfica a gente falou suportes, resistências, linhas de tendência, falamos um pouquinho de média móvel, falamos o que é análise gráfica, teoria de Dow, tipos de gráfico, essas coisas. Então agora a gente vai entrar na teoria das ondas de Elliott. A teoria das ondas de Elliott foi criada por Ralph Nelson Elliott em 1934. As ondas são caracterizadas por impulso e correção, né? Então, o mercado ele sempre movimenta para uma direção e corrige. Sobe, corrige, né? É a mesma coisa quando ele está caindo, ele cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige, né? Faz esse movimento de zigue-zague, tá? Ele sobe caindo e desce subindo, grosso modo falando. O Dow, né, como a gente viu no vídeo passado, ele falava que o movimento é dado pela razão e pela emoção, né? A razão que seriam os fundamentos da empresa, ou seja, o lucro que ela gera, né, questões econômicas, esse tipo de coisa. E também a emoção, que são os movimentos de curto prazo, baseados em notícia, baseados em medo e ganância dos investidores, né? Lembrando que a análise técnica, ela incorpora muito da questão psicológica dos traders, né, basicamente. Então, o mercado no longo prazo ele segue fundamentos e no curto prazo ele geralmente segue emoção, né? Emoção, notícias, esse tipo de coisa. Então, o Charles Dow ele falava dessas duas coisas, né? Que o mercado era movimentado por fundamentos e por emoção. Já o Elliott ele dava mais ênfase na parte emocional da coisa, né? O Dow ele não se preocupava tanto com os limites dos impulsos, né? Já o Elliott usava as ondas e os níveis de Fibonacci para tentar determinar possíveis pontos de reversão, né? Então ele usava Fibonacci para poder determinar até onde o mercado poderia ir e, caso ele corrigisse, até onde ele poderia corrigir, né? O Dow ele focava mais no longo prazo e o Elliott mais no curto prazo, tá? Então, de acordo com a teoria das ondas de Elliott, os movimentos eles seguiam um padrão de 1, 2, 3, 4, 5 ABC, ou seja, ele fazia 5 movimentos de alta e 3 movimentos de correção, né? Então, ele fazia 5 ondas de impulso, né? Dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e corrigia no movimento ABC, né? Então, o mercado ele se movimentava repetidamente nesses ciclos, né? Então, na prática, os padrões eles são imperfeitos, né? Mas a gente colocou essa representação aqui para ficar mais fácil de entender. Mas na prática, esses movimentos eles são bem subjetivos, né? Por exemplo, você pode dizer que esse aqui é um movimento de impulso, né? Mas você pode dizer também que teve 3 movimentos de alta aqui, né? A mesma coisa aqui, ó, teve um impulso forte, né? Uma perna forte. A gente chama de perna isso aqui, tá? Pra quem não sabe. Ou você pode dizer também que ele fez 4 movimentos aqui de alta, né? Ou 1, 2, não, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, né, por exemplo. Então esses movimentos eles são bastante subjetivos, né? Vai depender da sua análise. O que importa é o que você está pensando aqui, qual que é a sua linha de raciocínio e qual que é o motivo da sua entrada, da sua saída, né, numa operação. Por exemplo, esse candle de baixo aqui, esse candle vermelho, você pode considerar ele como sendo um pullback, né? Ou seja, uma onda de correção, né? Fez uma onda de impulso, correção, impulso, correção. Você pode considerar como uma onda de correção, mas como ele é muito pequenininho, né? Essa é uma correção muito rasa, vamos dizer assim, né? Então você pode simplesmente desconsiderar isso aqui, considerar que foi apenas uma pausa e o mercado vai permanecer seguindo naquele movimento. Lembrando que o mercado financeiro ele tem inércia, né? Então, geralmente quando ele está subindo, ele tende a continuar subindo. Quando ele está caindo, ele tende a continuar caindo, né? Isso é uma coisa muito importante de você ter em mente, né? Então, assim, sempre que o mercado está no movimento de alta, você vai operar comprado. Se ele estiver no movimento de baixa, você vai operar vendido, grosso modo falando, tá? Isso é uma forma simplória, vamos dizer assim, de analisar, né? Claro que é muito relativo, né? Às vezes o mercado tá caindo, você vai comprar, às vezes ele tá subindo, você vai vender, né? Mas isso não é uma coisa tão básica assim, mas grosso modo falando, basicamente o importante é que você respeite a tendência que o mercado está fazendo, né? Se ele está andando de lado, ou seja, se ele está numa consolidação, você
você preferencialmente vai comprar baixo e vender alto, né? Porque você assume que o mercado vai permanecer naquele movimento que ele vem fazendo, né? Então lembrar isso é muito importante, o mercado ele tem inércia, tá? Então, os padrões aparecem em qualquer ativo, como ações, derivativos, moedas, etc, etc. Os padrões de mercado são reflexos do comportamento gerado pelo emocional e racional dos investidores, ou seja, o mercado ele se movimenta pelos fundamentos, pelo lucro que as empresas geram, né, no caso de uma ação, ou por algum fundamento econômico, macroeconômico, mas também por questões de notícia, questão de algum tipo de movimentação, às vezes até política, que pode estar acontecendo no cenário econômico, e isso, de certa forma, reflete na questão emocional dos investidores, né? Geralmente o mercado, por exemplo, no caso de uma ação, ela pode ter subido demais, né, e por esse motivo começar a corrigir. Mas às vezes não necessariamente aquela empresa passou a dar prejuízo ou passou a ser um mau investimento. Às vezes ela só está fazendo um movimento de correção que é natural, porque sempre que o mercado sobe demais, as pessoas tendem a realizar lucro, e quando você realiza lucro, significa que você está vendendo, né? Você está comprado, você vende e o mercado corrige, né? Então, quando você tem um grande fluxo de pessoas fazendo a mesma coisa, o mercado faz isso. Então, tipo, às vezes você tem um fundamento, né? Ou seja, uma razão racional, vamos dizer assim, né? Que seria um fundamento para o mercado subir, você pode ter um fundamento de alta, mas o mercado fazer uma leve correção durante alguns dias ou às vezes durante algumas horas, dependendo do prazo que você está olhando ali. A tendência de longo prazo ela é motivada pela razão, como eu falei, né? O movimento geralmente acompanha o lucro das empresas, né? O movimento de uma ação, ele acompanha os fundamentos daquela empresa, enquanto as oscilações intermediárias são causadas pela emoção, né? Que são os movimentos de curto prazo, como eu falei, que são determinados pela emoção dos investidores, né? Deixei até marcado essa parte aqui que ela é bem importante, beleza? Então, falando agora de fractais, né? Todo modelo caótico apresenta padrões gráficos chamados de fractais que se repetem indefinidamente em diferentes escalas e em proporções diferentes. E ele acontece em vários lugares da natureza, como galáxias, furacões, etc. Aqui a gente tem um exemplo de fractal, né? Que é um modelo geométrico que se repete indefinidamente, tá? O fractal é um padrão interminável, ele é infinitamente complexo e similar através de suas escalas diferentes, né? A gente fala que os mercados financeiros eles são fractais, né? Os gráficos de preço são fractais. Então, por exemplo, quando você pega um gráfico de alta, um gráfico de longo prazo, quando você dá um zoom nele, assim, você vai olhar dentro daquele candle ali, você tem um candle diário, você olha dentro dele, geralmente você vai ter um movimento parecido com aquele padrão macro, né? Eu vou explicar isso mais para frente, vocês vão entender. Tais padrões são extremamente familiares, uma vez que a natureza está cheia de fractais, como árvores, rios, montanhas, nuvens, conchas, etc. Então aqui a gente tem exemplos de fractais, né? Só para vocês entenderem o que é um fractal, uma coisa que se repete geometricamente, né? Infinitamente, né? Então aqui você tem, por exemplo, um ramo de árvore, né? Na hora que você dá um zoom nele, você vê que aquela folhinha ali, ela tem o mesmo formato do ramo, né? Mesma coisa aqui para esse brotinho de samambaia aqui, ó. Você pode ver que ele se repete várias vezes aqui, ó. Você tem vários brotinhos aqui, né? E é o mesmo movimento do broto maior, né? Então, bem interessante olhar isso, né? Então, no mercado financeiro, os fractais seriam isso aqui, né? Você tem um gráfico de longo prazo, representado pela linha azul, né? Ele está subindo, corrigindo, fazendo impulso, correção, impulso, correção. E aí, quando você dá um zoom nele, você analisa só essa perna aqui, por exemplo, né? Você vê que ela faz o mesmo movimento da perna maior, né? Então, o que os traders devem fazer é tentar usar os padrões de comportamento para prever o comportamento do mercado. Então, o que a análise técnica faz, né, deixar isso bem claro, não é prever o futuro. Já falei isso, vou repetir, isso é muito importante. A gente não tenta prever o futuro, a gente tenta prever probabilidades, tá? Então, quando você analisa esses fractais, eles são muito importantes porque muitas vezes se o mercado está, por exemplo, numa tendência de alta de longo prazo, né, ou no gráfico de 60 minutos, você está operando day trade, por exemplo, você vai olhar um gráfico de 60 minutos e ele está lá numa tendência de alta, provavelmente, se você for operar pelos 5 minutos, você vai assumir que ele vai permanecer numa tendência de alta, né, já que os tempos gráficos maiores estão indicando alta, né, isso é uma coisa que lá para frente a gente vai explicar melhor, tá? Lembrando que essa série de vídeos é um conteúdo mais introdutório, de nivelamento para as pessoas que têm interesse de começar a aprender a operar na bolsa, mas tem pouco conhecimento. A gente tem outros vídeos mais aprofundados aqui no canal e a gente tem um curso mais
avançado sobre esses assuntos, mas é importante que você entenda esses conceitos básicos, porque você precisa saber isso para poder operar, tá? Assim como um médico, por exemplo, que vive a vida inteira só fazendo um tipo específico de cirurgia, mas ele tem que estudar a medicina inteira, né? Então você tem que entender todos os conceitos aqui, mesmo que você não necessariamente utilize eles para operar, porque afinal de contas eles vão ser a base, né, do seu estudo, beleza? Então vamos seguir para o próximo vídeo agora. Valeu!